Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje vamos continuar aqui os nossos talks sobre vendas. Tenho aqui um grande parceiro, um amigo, para compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente, Arthur Viana, CMO do Rive, da Outbound Marketing. Tuzão, cara, muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo aí, compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu sei que vocês estão trabalhando aí com milhares de empresas e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Que isso, Daniel, cara. Você sabe o quão feliz a gente fica em estar em contato contigo, em estar fazendo coisa boa contigo. Estou mais do que lisonjeado de estar falando no Vendas B2B Summit esse ano. Alguns dos meus ídolos estão aí batendo papo com você. E, cara, muito animado mesmo para mostrar um pouco do que a gente tem enxergado no cenário de outbound no Brasil hoje. Maravilha. Antes da gente começar, conta um pouquinho para a galera aí quem é você, para a galera que ainda não te conhece, qual que é o seu papel aí no Rive Outbound. Legal, cara. Bom, eu sou o CMO aqui hoje no Rive Outbound Marketing, né? Então eu cuido da nossa estratégia de posicionamento de marketing. A Outbound Marketing é uma consultoria em vendas B2B. Foi a empresa que a gente começou um pouquinho mais de 4 anos atrás. E o Rive foi o software que a gente desenvolveu a partir dessa análise e contato de mercado que a gente teve, né? Então o Rive é uma plataforma de outbound e sales engagement desenhada para tornar times de vendas muito mais eficientes. Maravilha. Recentemente, vocês fizeram aí um estudo com a base de dados que vocês têm na mão aí dos clientes que vocês têm atualmente. Foram mais de 4 milhões de dados, né? De cadências dos clientes de vocês e chegaram a uma série de insights fantásticos. A gente gravou um webinar recentemente sobre isso e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Conta pra gente como é que foi esse estudo e já traz o material que você preparou aí pra gente. Animal. Cara, basicamente, assim, a gente bebe muito da fonte e se espelha muito em grandes players lá fora que fazem esse tipo de análise, né, cara? A gente sabe mais do que nunca hoje em dia, dados são muito importantes para compor realmente o que é uma tese, o que é uma narrativa sobre qualquer tipo de ação, sobre qualquer tipo de assunto. Então, poxa, a gente se inspira no pessoal da Gong, que eu sei que você é fã pra caramba, pessoal da Salesloft, pessoal da Outreach, pessoal da Inside Sales, né, Gabe Larson, é um cara que tem essa veia muito numérica para o processo de vendas, e foi se inspirando nisso que a gente trouxe realmente esse conteúdo. Conseguimos estudar dentro da nossa base de dados, dentro dos nossos usuários, um pouquinho mais de 4 milhões de interações, e aí, naturalmente, a gente conseguiu enxergar algumas tendências, e conseguiu tirar alguns insights sobre realmente o que está acontecendo no cenário outbound do Brasil, o que está dando certo, o que não está dando certo. O outbound, cara, você sabe muito bem, ele estourou nos últimos 2 anos, né? Então o Predictable Revenue, ele trouxe realmente essa veia de prospecção ativa de volta para times de vendas, né? Que foi algo que tinha sido um pouco deixado de lado com a onda do inbound, com a onda do marketing como um todo, né? E hoje a gente vê que ele é um processo que tem mudado muito, tem se amadurecido muito e reflete mais ou menos, né, uma janela aí de 1 ou 2 anos do que está acontecendo em outbound lá fora. É importante ressaltar que o outbound lá fora é bem mais evoluído, né, consequentemente é um mercado cada vez mais competitivo, mais escasso, né, então isso naturalmente leva times a buscarem ser mais efetivos em diferentes pontas, né. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Daniel. Maravilha, cara. Só assim, concordo completamente, a gente precisa trabalhar mais orientado a dados. A gente sempre fala aqui nos nossos cursos que não existe solução ideal para todos os contextos, né? Não existe a bala de prata, então a gente precisa estar testando, precisa estar metrificando tudo que a gente faz, entendendo o que funciona e o que não funciona. Acho que é uma cultura que as operações de vendas precisam incorporar, de trabalhar mais orientado a dados, e acho que aos poucos a gente começa a ver, pelo menos em alguns lugares, essa cultura sendo criada. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que vocês encontraram. Animal, cara. Assim, assina embaixo, né? No final das contas, a gente acredita em Deus e todos os outros precisam realmente trazer dados, né? Para comprovar o que eles fazem. Cara, como conclusão, é muito óbvio o elemento que esse primeiro aqui que eu marquei, que é o mercado está mais competitivo. É um pouco do que você acabou de falar. O mercado ele vai ficando competitivo, as pessoas vão conhecendo quais são as principais práticas, quais são as principais táticas, vão replicando essas táticas, e a partir do momento que você replica elas e tem um número de pessoas replicando essas táticas, o mercado começa a se saturar de algumas abordagens.
né? Então, acho que o elemento principal do nosso estudo, né, que vai de encontro com o que os principais estudos lá de fora em outbound falam, é que, cara, o mercado está mais competitivo, tá? E aí, naturalmente, você vai ter outras consequências disso, que você vai precisar ser mais eficiente no seu dia a dia, você vai precisar usar mais canais de comunicação para falar com o seu lead, você precisa ganhar mais tempo na sua organização, você precisa personalizar mais para realmente ser mais relevante, né? Então, esses são os pontos que eu vou passar aqui, né? Então, o número 2 é o efeito omnichannel e outbound, né? A gente está chamando isso, onde a gente percebeu que se você se limitar a alguns canais, você vai ser muito menos efetivo, né? Então, quanto mais canais você abranger na sua prospecção, melhor. E, naturalmente, personalização como um diferencial, né? E aí, eu acho que eu vou deixar até o meu lado marqueteiro falar aqui, que no final eu vou mostrar o que a gente faz aqui em alguns templates que um dos meus melhores SDRs tem usado hoje para garantir alta performance. Maravilha, cara. Acho que todo mundo está sentindo isso na pele, né? Naturalmente, com o amadurecimento do mercado, que está acontecendo aos poucos, mas vai ficar cada vez mais competitivo, os canais vão ficar cada vez mais saturados, e a gente precisa trabalhar de uma forma bem inteligente para conseguir conectar com os nossos clientes nesse mercado que tá cada vez mais saturado, né? Exato, cara. Os seus concorrentes já leram Predictable Revenue também, os seus concorrentes acessam outros conteúdos e estão replicando a mesma coisa. Então, acho que aí pega um ponto que você falou, né? Que assim, existe uma gestão ongoing de outbound, cara, que é para você realmente entender o que está funcionando, o que parou de funcionar. Então, essa janela de otimização tem encurtado cada vez mais. Vamos para os dados, então, Daniel? Vamos lá. Então, vamos. Cara, o primeiro ponto que a gente acha muito relevante falar, e é uma dúvida muito comum em outbound, né? Cara, quantas tentativas de contato eu tenho que fazer com o prospect? Né? Lá atrás, assim, a gente costumava falar como, cara, faz de 5 a 6 tentativas de contato. Aí a gente vê que esse número tem aumentado. Hoje, o número ótimo para você estruturar essa cadência são 8 touchpoints, né, como mostra esse gráfico aqui. Mas é interessante ver que ele possui uma barriguinha, né, que prolonga um pouco qual que é a efetividade de fluxos que são mais longos. Tá? Então, cara, você trabalhar, fazer mais follow-ups está ficando mais necessário. Por quê? Porque o mercado está ficando mais competitivo e você precisa de mais esforço para conectar com o lead. Eu vou trazer um outro insight bem legal sobre follow-up no final, mas é importante ter essa ideia, cara, que o follow-up ele é cada vez mais importante. E apesar desse gráfico aqui, né, que mostra a eficiência das ações por step do fluxo, mostrar que as maiores conversões estão nos primeiros touchpoints, existe uma relação contraintuitiva aqui que diz o seguinte, cara, existe uma janela de oportunidade, existe uma janela de conversão que você pode aumentar justamente ao longo do seu follow-up. Tá? Então, uma boa régua de follow-up, ela não perde a relevância ao longo dos contatos. Então, a importância de você sempre gerar valor em tentativa de contatos. Né? Então, cara, o follow-up de, cara, você chegou a ver meu e-mail e tal, putz, isso está muito, muito batido mesmo. Eu lembro que vocês comentaram, né, que por mais que esse gráfico possa dar a entender, num primeiro momento, que uma conversão acontece aqui no segundo, no terceiro contato, se somar todas essas barras aqui, né, do 4 ao 11, vai dar uma área maior que os primeiros 3 contatos, né? Então, realmente, não dá para ignorar isso aqui. E, assim, a minha percepção do mercado, trabalhando com as empresas que a gente trabalha, é que a galera desiste muito cedo, realmente. Eu acho que a gente precisa ser mais persistente de uma forma inteligente, como você falou, agregando valor em cada interação. Mas, realmente, eu acho que, em geral, o pessoal acaba desistindo muito cedo, faz 1, 2, 3, 4 tentativas e já... Isso se tiver minimamente estruturado, né? A maioria absoluta para em 1 ou 2 tentativas e já desiste. Então, a gente precisa realmente sistematizar essa prospecção e aproveitar toda essa... Principalmente hoje, com as ferramentas que a gente tem, automatizando parte desses processos, a gente consegue fazer mais pontos de contato de uma forma mais ótima, né? Sem demandar tanto tempo assim. Perfeito, cara. Eu acho que esse próprio dado aqui já dá um outro insight pra gente, que assim, puta, eu preciso fazer 8 contatos, eu vou mandar 8 e-mails para esse prospect. Então, já mostra até um pouco do que é esse novo dado que eu acho que é o mais relevante do relatório, né? Que são fluxos mistos convertem 5 vezes mais do que fluxos simples. O que isso quer dizer?
Fluxo misto é aquele que usa mais de uma tentativa de contato, mais de um canal de comunicação para tentar contato com o prospect. Né? Então, um fluxo que possui um contato no LinkedIn, e-mail, cold call, ele vai converter 5 vezes mais do que um fluxo que usa apenas e-mail. Esse insight, assim, a gente sempre acreditou muito nisso, né? E você vê que, assim, cara, o condicionamento da sociedade como um todo é ser cada vez mais omnichannel. Né? Você vê grandes varejistas hoje que, velho, investem em múltiplas mídias que cercam, né, a sua audiência. Né? Então, o cara manda SMS, manda WhatsApp, tem chatbot, né, tem e-mail. Né? Então, são vários canais de comunicação que buscam a conversão, que buscam realmente agregar valor para o prospect. Em outbound, isso não pode ser diferente, cara. Então, se você não está tentando buscar um contato no LinkedIn, ou então se você está só ligando, não está tentando gerar valor em outra mídia, você vai ser pouco efetivo. Né? E quanto mais você usa só um canal, maior é a chance dele saturar. Né? Então, acho que eu e você, a gente concorda nisso, né, que você tem cada vez mais pessoas que procuram tentar encontrar atalhos. Né? E, poxa, existe coisa mais fácil que você mandar um e-mail, o cara te responder marcando uma reunião? Mas a gente sabe que, na verdade, isso não é tão simples. O telefone ainda tem um papel muito relevante. Acho que tem uma questão geracional aí. A gente está desaprendendo a usar telefone, mas para vendas B2B, eu acredito muito no poder do telefone. E, cara, o LinkedIn é uma puta de uma plataforma também que no B2B a gente não pode ignorar. Então, o mínimo que a gente deve fazer em contatos, que a gente quer muito entrar em contato, sem dúvida, tentar por e-mail, social e por telefone, né? Eu acho que esse é o básico. Me surpreende, assim, não que me surpreende, mas chama muita atenção a diferença grande de conversão entre os dois, né? Isso chama bastante atenção. Exato, cara. E acho que a gente tem outros dados até que corroboram muito essa lógica. Né? Então, por exemplo, esse aqui é muito legal. A gente sabe que o LinkedIn é uma realidade, né? Mas numericamente ele é bem efetivo. Né? Então, assim, se o seu fluxo usa o LinkedIn, você converte 39% a mais. Né? Lógico que existe que estão no LinkedIn possuem empresas que se movimentam mais em relação à tecnologia, em relação a realmente tá em contato com o mercado, mas ao mesmo tempo também, assim, muitas empresas estão prospectando aquelas empresas que estão no LinkedIn. Então, o LinkedIn ele é um desafio grande, não é tão simples usar. Fazer social selling não significa usar LinkedIn dentro do seu fluxo. Né? Então, social selling é uma disciplina que engloba não só vendas, mas engloba marketing, como você se posiciona. Isso é importante, mas quando eu estou falando de LinkedIn aqui no fluxo, eu estou falando específico para vendas, para tentativa de contato, e eu vou trazer também um insight legal de como que o nosso SDR tem usado hoje. Não, legal, porque LinkedIn, assim, que LinkedIn é relevante, acho que todo mundo vai concordar, mas não adianta ficar fazendo spam no LinkedIn, né, igual muita gente faz, tem que saber fazer no LinkedIn, como utilizar o LinkedIn como um social point dentro de uma cadência de prospecção. A gente, durante o evento, a gente vai ter algumas sessões falando sobre como utilizar o LinkedIn dentro do processo de prospecção. Então, confiram aí as outras sessões, mas o Arthur também vai trazer um pouquinho das experiências deles, como é que eles estão fazendo isso hoje. Lá no Legal, perfeito. E aí, outro dado legal do LinkedIn é que, assim, um ponto que é muito importante ressaltar no LinkedIn, cara, é que assim, o LinkedIn ele é uma rede social corporativa. Né? Então, no core do LinkedIn, existe esse elemento profissional. Então, as pessoas que estão no LinkedIn, elas naturalmente querem se relacionar profissionalmente, entendeu? Então, isso realmente te dá uma abertura maior para você prospectar, se você for relevante, se você quiser iniciar um contato profissional. Né? Então, a própria rede social carrega esse elemento que é muito importante para times de vendas. Mas o que a gente viu num dado relevante é que o LinkedIn, como primeiro contato, ele faz com que você seja ainda mais efetivo. Então, se você usa o LinkedIn como primeiro contato, você tem 65,53% mais conversão do que se você usar o LinkedIn em outra fase da sua prospecção. Qual que é o insight por trás disso? O LinkedIn ele vai te gerar um pouquinho mais de empatia para facilitar a conexão, né? Porque o seu prospect ele vê quem você é, ele vê qual é a empresa que você trabalha, ele vê quem são as suas conexões
E aí a importância de você ressaltar alguns elementos do social selling, né, para você fazer boas vendas no LinkedIn. Então você precisa ter um perfil organizado, um perfil otimizado, você precisa construir sua rede, você precisa gerar valor para as pessoas que estão na sua rede. Né? Então isso vai agregar justamente nesse momento de conexão com o prospect, vai facilitar isso. Assim, a gente sempre sabe, né, que a importância do LinkedIn, né, virou uma rotina para dentro do nosso dia a dia, mas esse dado também me chamou muita atenção. LinkedIn como primeiro touch, 55% a mais de conversão é algo realmente que não dá para ignorar, né? Eu confesso que a maior parte das cadências que a gente vinha construindo, eu não estava adotando o LinkedIn como primeiro touch, mas a partir de agora eu vou ter que rodar alguns testes aqui. Exato. E sim, uma coisa que é importante ressaltar é que o primeiro touch não necessariamente significa você já mandar uma mensagem para aquela pessoa, né? Mas pelo menos se conectar com aquela pessoa, abrir uma porta. Um ponto que a gente considera importante é que, assim, se você for muito vendedor na sua primeira abordagem no LinkedIn, isso vai ser ruim. Porque, assim, quando você adiciona a pessoa, você pode colocar uma mensagem, né? A gente considera que é até melhor você não já colocar uma primeira mensagem nesse momento. Né? Espera você conectar para aí, enfim, você ter acesso à caixinha de e-mail, né? Ao chat do LinkedIn. Então, sem muita firula para fazer essa primeira conexão, tem que ser bem objetivo. Legal, então vocês não recomendam que coloque mensagem? É porque algumas, assim, eu conheço muitas pessoas que aceitam todo mundo, né? E aí realmente fica mais fácil. Mas tem algumas pessoas que são mais, você percebe que são mais restritas com essa questão de convite. Acho que vale a pena dar uma olhadinha também, tentar entender um pouquinho o perfil da pessoa. Sim. Mas legal, vou fazer esses testes com o LinkedIn como primeiro ponto, como primeiro touch, para ver se a gente consegue aumentar aqui as nossas taxas. Exato. Aí acho que entra aquele elemento que eu te falei, né, de você conseguir organizar bem o seu perfil para você ter uma aceitação maior. Cara, vale a pena mandar uma mensagem? Vale, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, se a sua mensagem for muito sales, se for muito assim, carregar muito um aspecto de vendas, você já cria uma repressão, porque a maioria dos usuários da rede faz isso. Legal. Entendeu? Maravilha. Cara, falando um pouquinho de ligação, né? A gente entra muito nesse debate de fazer ou não ligação, mas os números não mentem. E os fluxos que usam cold call convertem 4,69 vezes mais do que aqueles que não usam cold call. Tá? E aí eu acho que um dos dados mais relevantes que a gente teve desse report, cara, eu acho que esse dado aqui você gostou bastante, que é a ligação é a ação de venda que mais converte, que mais gera conversão. Né? Ou seja, se você não está fazendo ligação, você está deixando muito dinheiro na mesa. Né? Algo que é mais próximo da eficiência da ligação é o e-mail que a gente chama de semiautomático, que é o e-mail que você personaliza mais, que você tem um tempo maior para você personalizar e ser realmente mais relevante na comunicação. Né? Eu estava revendo, cara, um podcast que a gente gravou com o Diego Gomes, né, no DCS Follow-up, e ele fala muito sobre isso, ele fala sobre quando o Matt veio para ser o VP de operações de vendas da Rock, como que ele ficou espantado com a eficiência na ligação como um processo de conexão. Assim, o dial to connect ratio, então, assim, quanto que eu ligo e consigo realmente conectar, era um número que estava muito acima do mercado americano, né? Porque ele chegou e ainda é muito relevante. Então, assim, cara, conectar por telefone é difícil, fazer cold call é difícil, cara, é difícil. Mas existe sim uma janela de oportunidade muito grande se você fizer bem feito. Porque as pessoas ainda estão atendendo muito o telefone aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso já é bem difícil. Tanto que tem uma coisa que eu acho que ninguém faz ainda no Brasil, que nos Estados Unidos se faz muito, que é deixar voicemail. Né? Cara, o John Barrows, ele tem um curso só para ensinar como que você deixa voicemails relevantes. Poxa, isso é algo que a gente nem faz aqui ainda. Eu não conheço ninguém que deixa mensagem de voz para os outros. Eu, particularmente, nunca escutei. Acho que essa questão, assim, realmente, os Estados Unidos é um mercado muito mais saturado, né? No Brasil, a gente ainda tem uma oportunidade enorme de conectar via telefone, até porque pouquíssimas pessoas fazem isso bem feito. Então, quando você recebe uma abordagem por telefone, mesmo que seja fria, mas bem feita, ainda chama atenção, porque ainda é coisa rara, né? Então, acho que existe uma oportunidade enorme aí. E voicemail, eu acho que culturalmente, não sei, eu acho que eu não ouço os meus.
Eu acho que por isso que a gente acaba não usando muito aqui. Lá nos Estados Unidos, eu acho que existe essa cultura, ou existia, viu? Que eu tô conversando com a turma de lá, e essa questão de voicemail também está mudando agora Tá baixando. com texting, com as pessoas não usando muito lá ainda os SMS ou Facebook, que lá o WhatsApp não pegou tanto. É. Mas essa cultura de texting acaba que está substituindo muito os voice e-mails, mas ainda faz parte da cadência das principais empresas que a gente olha lá, eles ainda têm voice e-mail como touch points. Mas está mudando. Agora, o telefone, cara, eu acho que existe uma oportunidade gigante ainda. Agora a gente tem que aprender a fazer. Como você falou, é difícil, mas tudo que vale a pena é difícil. Exato. E, cara, é a conclusão macro, né? Tá ficando cada vez mais difícil vender e os vendedores precisam de mais recursos. Mais recurso não significa só mais tecnologia, mais canal de comunicação. Mais recurso, cara, é mais treinamento. O cara precisa realmente conseguir fazer uma boa ligação. Não pode ter medo do telefone. Acho que no webinar a gente até falou um pouquinho sobre, cara, será que essa geração nova que está adentrando no mercado de trabalho agora vai ter dificuldade com o telefone? Que é um pessoal que, poxa, sei lá, nunca pediu pizza pelo telefone. E aí um contraponto legal disso, eu estava falando até com o Guilherme Avelino, né, que está na Sodexo hoje, acho que vai fazer o talk com você também, Vai. cara, um dos meus principais mentores em vendas. Ele fala até do insight do Blueprint for SaaS Sales Organizations, do Winning by Design, do Jacob, que ele comenta que os milênios, as novas gerações, eles têm cada vez mais facilidades com mecanismos e ferramentas de comunicação. Então, aqui a gente tem algo que vai ser legal para a gente enxergar nessas próximas temporadas, né, cara? Assim, poxa, será que esses caras realmente conseguem pegar no telefone por ter facilidade com mecanismos de comunicação? Ou será que por não carregar isso no desenvolvimento como pessoa vai ser um empecilho? A oportunidade está aqui, né? O pessoal precisa ligar para converter mais. Verdade. Vamos curioso para ver aí também, assim, por mais que a galera use muito voz, né, e vídeo, talvez eles tenham aí também uma oportunidade de trabalhar bem com isso, mas que existe uma resistência natural né, dos mais novos de usar o telefone, existe, mas vamos ver como é que isso evolui aí nos próximos anos. Exato. Eu acho que assim, existe, é normal, existiu para mim, não Ainda, era né? um cara acostumado com telefone no SDR, fui perdendo tempo no meio ao longo do tempo e você precisa trabalhar realmente sua inteligência emocional, sua cabeça para isso, mas, cara, times de vendas precisam investir nisso, sabe? Como formar, como fazer com que o pessoal não tenha medo do telefone, e aí a importância, né, de você ter um processo centrado que facilita isso, né? Poxa, você tem mais inteligência para ligar, você tem um número certo para ligar, você tem mais insumo para falar do lixo, para gerar valor para ele, para trazer algo novo que ele não espera, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas aqui é um dado só para complementar, né? As ligações, elas convertem quase 200% mais que e-mails automatizados. Isso aqui, né, Daniel, a gente comentou, cara, é um sinal claro de escassez e saturação, né, da caixa de e-mail dos prospects, né, cara? Eu fico pensando aí hoje num CTO de uma empresa de tecnologia, ah, cara, um próprio profissional de marketing, eu recebo muito prospecção por e-mail, muita coisa ruim, muita coisa com baixa qualidade e, puta, cara, isso não vai converter mais ninguém. Não interessa se você prospecta 1.000 leads, né, sua taxa de conversão vai ser muito baixa, né, tem os elementos das métricas negativas que isso carregam também para você, como domínio, autoridade de domínio, como entregabilidade do seu próprio e-mail. Então, cara, tem que ter muito cuidado para realmente trabalhar e-mail automatizado. Verdade. Vamos embora. Legal, bacana. Acho que esse é um ponto. Acho que a gente sempre soube, né? Mas é bom ver os números, ver a diferença entre as abordagens numérica. Acho que ajuda a gente a sensibilizar aí o que a gente deve fazer. Perfeito. E aí aqui é um dado nosso que foi muito parecido com o da Gong, né? Que eles falaram sobre qual que é a duração média de uma call bem sucedida, de uma cold call bem sucedida. Não é tão fácil você entender exatamente o que é uma call bem sucedida, o que é uma call mal sucedida. O grande ponto que o pessoal da Gong comenta, que a gente acredita muito, é que o seu caminho numa cold call é abrir porta. Então você não vai já chegar qualificando, você não vai conseguir já chegar indo para cima e fazendo muita pergunta, né? O primeiro contato, ele requer que você ganhe a atenção do seu lead para você trabalhar o próprio funil AIDA.
Então, depois que eu consigo atenção, eu tenho interesse, desejo, e aí a ação de ir conversar com o meu especialista, ou então de vir fazer uma call comigo no segundo momento, e aí já organizada, né, com uma agenda fechada. Então, um grande aspecto que a gente considera, cara, é que assim, a sua cold call você precisa ganhar tempo, né? Então, você precisa ser um pouco mais relevante, você precisa falar um pouco mais, você precisa ter cuidado em como você faz pergunta, né? Então, você já chega fazendo pergunta aberta demais, você cansa um pouco o prospect, e aí se você não gerou valor para ele, ele não vai te responder, ele não engaja, e aí sua ligação vai ter 2 minutos e 8 segundos e você não vai converter, né? Então, cara, ligação vai ser um desafio grande, mas o grande ponto hoje é você precisa ganhar tempo, você precisa gerar atenção, mas você precisa gerar valor para realmente pedir de volta. Né? O próprio Guilherme Avelino, Jimmy, né? Ele falou uma metáfora para mim que eu nunca esqueço, que assim, cara, vendas é como se você estivesse andando de ônibus e para cada parada você tivesse que, cara, comprar um novo ticket. Aí esse ticket é o valor que você gera para o lead. Então, cara, eu te gero valor, aí você me dá uma informação relevante. Tá? E aí você vai caminhando. Não, com certeza. Eu acho que a gente às vezes vê alguns gráficos lá de fora, né? Tem um gráfico da Gong que ficou muito famoso de proporção, de falar e escutar, mas aquele gráfico é para discovery calls, né? Para o momento seguinte. Eu acho que nesse momento inicial de prospecção, a gente precisa falar, né? No momento da cold call ali, a gente precisa falar um pouquinho mais e eu concordo muito com isso. E são poucos processos que têm esse mindset por trás de você gerar valor primeiro, para depois conseguir coletar algumas informações. E a analogia do Jimmy é sensacional, porque a gente tem que fazer isso durante o processo todo, né? Porque se você chegar para um prospect, começar a interrogar ele, dificilmente o cara vai te dar todas as informações assim de cara. Então, realmente, a gente precisa ter essa preocupação de estar agregando valor em todos os pontos para a gente ganhar permissão para ir investigando e diagnosticando um pouquinho mais. Perfeito, perfeito. E aí um elemento interessante que a gente trouxe não é fácil você entender qual que é o melhor horário para fazer ligação. Isso é uma variável que, sim, depende de múltiplas outras variáveis e a gente não conseguiu encontrar um padrão dentro dos dados que a gente conseguiu tirar. Né? Então, o que a gente pensou? Cara, qual que é o melhor horário para fazer ligação? Isso varia muito, mas se você tiver um elemento de inteligência artificial no processo, ele consegue te ajudar a ser mais eficiente. Né? Então, o OzTask é uma feature dentro do Rive que ele é um algoritmo de inteligência artificial que ele consegue entender alguns perfis e picos de interesse do lead no relacionamento com a sua cadência para que ele te indique uma nova ação de ligação ou uma nova ação de e-mail. Né? Então, qual que é a lógica? Poxa, o Rive está entendendo como que a sua base de contatos funciona, né? E aí ele vai gerar novas atividades para você. Então, ó, ele vai te avisar, olha, liga para esse cara agora. Né? E aí, se você cumpre essa função, você é quase 30% mais eficiente. Né? Então, é um elemento legal e eu acho que vai ser uma tendência no futuro, né? Você ter cada vez mais plataformas de vendas, CRMs, plataformas de outbound, sales engagement, que vão investir em inteligência artificial para municiar o vendedor, né? Para que ele tenha mais recursos. Né? Inside Sales é o grande player global que faz isso, né? E fazem muito bem isso. Acho que está todo mundo muito ansioso com esses próximos anos e ver como que a inteligência artificial vai poder ajudar a gente. É muito legal ver esses recursos na ferramenta de vocês. A gente já está vendo algumas ferramentas que ajudam a escolher qual o melhor lead para abordar, melhor horário. Realmente as possibilidades da inteligência artificial dando suporte para o vendedor, jamais substituindo, são muito grandes e muito legal já ver que vocês estão com tomando a dianteira aí. Eu não tinha visto outras ferramentas brasileiras trabalhando com inteligência artificial para suportar o pré-vendedor ou vendedor. Então, muito bacana e a diferença de eficiência é significativa, né? 30% é coisa para caramba. Exatamente, cara. Exatamente. Bom, e acho que a primeira conclusão, né, que eu tinha comentado é do efeito omnichannel, né, e acho que esses principais dados que eu trouxe aqui refletem muito isso, né? Então, você precisa fazer mais follow-up, mas ao mesmo tempo você precisa usar mais canais de comunicação, e aí você precisa usar a ligação, e aí você precisa usar o LinkedIn, né? Então, isso significa, cara, que você precisa usar mais mídias, você precisa usar mais canais de comunicação para ser mais... Isso vai implicar em
Então, poxa, se agora você tem que mandar um e-mail, pode prospectar 300 leads por dia. Tranquilo. Bom, e aí, esse aqui é um primeiro elemento de conclusão que a gente está chamando do efeito omnichannel outbound, né? Assim como eu comentei, você precisa usar agora mais canais de comunicação para cercar o seu lead, ser mais eficiente. Mais canais de comunicação exigem mais esforço para o time de vendas, então isso implica um pouco menos de volume para você trabalhar, né? Ou precisa realmente de mais tecnologia para organizar, precisa de mais processo, precisa de ter um cara que está olhando para o processo com mais calma, né? E aí nascem os papéis de Sales Enablement, Sales Ops, que a gente está vendo também cada vez mais forte, né? E aí, falando um pouquinho agora de e-mail, né, Daniel? Eu vou só comentar aqui sobre 5 elementos importantes em um e-mail de prospecção. Então, cara, ele tem que ser realmente personalizado e não é só saber o nome do lead. Então, cara, se você só sabe o meu nome, você não está personalizando nada. Você precisa ser relevante, então você tem que falar de um problema dentro de um contexto, né? É importante ressaltar a postura consultiva desde o primeiro contato, né? Então você não está mandando um e-mail de prospecção para vender para ninguém, você quer entender se aquela pessoa tem uma dor que você pode resolver, né? E aí, se você faz essa comunicação logo de cara, isso facilita na sua abordagem. O objetivo, né, do que você realmente quer falar com aquele lead, né? Então, se você for um pouco confuso, se você for um pouco nebuloso, você não vai conseguir uma conversão, né? As pessoas, elas querem ser cada vez mais objetivas. A sua comunicação, ela tem que ser naturalmente orientada por um contexto, senão você comete uma gafe, né? Então, pô, você chama o cara de um cargo que ele não é, porque a sua automação estava errada, seu meu merge estava errado, né? Você está fazendo referência a um cliente case seu que não tem nada a ver com aquele cara, e aí você também vai falhar nessa comunicação. E, naturalmente, layout, né, que é usabilidade e a experiência do cara que está recebendo seu e-mail. Então, poxa, seu e-mail está bem formatado, está bem escrito, são elementos importantes também. Esse aqui é um exemplinho de e-mail que a gente utiliza. Então, só para você ter ideia de, cara, como que a gente constrói um e-mail, um template de e-mail, colocando as variáveis dentro do e-mail, né? Então, cara, qual que é o layout de um e-mail? Né? Então, você vê que ele realmente é algo que tenta comunicar como se realmente fosse uma pessoa por trás daquele e-mail, né? Porque no final de contas é. Né? Então, quanto menos robotizado você for, melhor. Eu vou passar por esse e-mail com mais calma mais na frente, mas só ainda falando de alguns dados nessa pegada de e-mail, né? Agora trazendo um pouco mais do elemento de personalização. Dentro de um e-mail automático, você tem aquelas variáveis, né? Então, são essas aqui. Então, variáveis são elementos que podem te dar um poder maior de personalização, que exigem de você uma organização de como você constrói suas listas, obviamente, mas fazem com que você tenha um pouquinho maior de poder de escala. Então, em vez de personalizar um e-mail um a um, eu consigo montar uma lista e disparar para esses caras. Eu consigo clusterizar minha prospecção e disparar. Então, o que a gente percebeu? Que quanto mais variáveis você coloca, né, mais elementos de personalização você coloca, maior é a sua taxa de conversão. Tá? Chegando aqui no pico entre 4, 5, 6 variáveis, ou seja, cara, quanto mais informação relevante eu estou trazendo para esse cara, mostrando para ele que eu fiz um estudo sobre ele, maior são as chances de eu ganhar esse cara. Tá? E Arthur, essas variáveis ali incluem também aquelas básicas, nome, também está incluída, ou são além de nome? Sim, estão inclusas todas as variáveis. Nome, cargo, empresa, e que geralmente a gente utiliza, e mais pelo menos 2, 3 variáveis aqui é o pico de conversão, né? Na verdade, essas variáveis, elas contam um assunto também. Né? Então, se você está botando no assunto, é comum Entendi. você colocar o segmento no assunto, o nome da empresa no assunto, né? Que é um pouco do próximo slide. Né? Mas a lógica é que, cara, quanto mais variáveis você conseguir realmente colocar, melhor. Significa que você está fazendo um trabalho mais bem direcionado. Esse é um modelo de cadência que a gente chama de cadência direcionada, ou cadência targeted. O John Barrows fala muito sobre isso, e a gente ressalta o papel disso num bom processo de prospecção. As principais variáveis, né, que você comentou aí, né, que o pessoal usa, né, e aqui está até na ordem de uso, né, então é primeiro nome, óbvio, empresa e cargo. Mas esse dado aqui, ele é muito perigoso porque ele é bem contraintuitivo. Né? Então, ele está mostrando aqui para mim, por exemplo, que se eu uso o primeiro nome no e-mail, eu converto 250% mais. Tá? Mas, na verdade, não significa que você está fazendo um bom trabalho de conversão. Né? Porque o que ele está refletindo é o abismo se você não usa o primeiro e-mail. E isso é algo que a gente já sabe há muito tempo. Se você não está usando nem o primeiro nome
para prospectar alguém, cara, você tem chances quase nulas, né, de ser bem sucedido na prospecção. Nem O meio de, mesmo acontece. nem meio de marketing, a gente, nem marketing Nem marketing faz isso, a gente manda exatamente. mais sem nome, né? Aí realmente é spam total. Exato. O nome da empresa, que é algo muito fácil também e muito comum de ser utilizado, afinal de contas, você não prospecta a pessoa, você prospecta a empresa, também segue essa lógica, né? Então, não significa que se eu uso a empresa, eu estou convertendo mais, significa que se eu não uso, eu estou convertendo muito menos. Né? E aí, por último, o elemento de cargo, né? Que aqui você já começa a mudar um pouco esse jogo, porque cargo é algo que, assim, se eu estou mandando e-mail e eu falo com a pessoa o primeiro nome, a empresa e o cargo, cara, eu pelo menos estudei o mínimo sobre ela antes de prospectar. Né? E aí, então, você colocar o cargo, você já tem uma conversão que é relevante. Né? Então, são as 3 principais variáveis que eu acho que você não pode deixar nunca fora de um bom e-mail de prospecção. Legal. Só entendendo, né, sobre usabilidade e layout, quanto mais comum o seu e-mail, melhor. Então, um e-mail sem link, um e-mail sem imagem, é um bom e-mail de prospecção. É muito comum o pessoal botar algum link de algum conteúdo, alguma coisa, mas qual que é o grande ponto? Principalmente para o primeiro e-mail, né, Daniel? Se você manda um link para alguém, você está fazendo um caminho de conversão, um caminho, uma alternativa para esse cara, para ele te dar um sim no e-mail e marcar uma reunião com você. Porque você manda assim, olha aqui esse case. Aí o cara tem a escolha de te responder esse e-mail ou ir no case. Aí ele vai no case, se distrai. Né? Então você está trazendo elementos de distração no seu objetivo, que é começar uma conversa com aquela pessoa. Então a gente não acha uma boa prática você colocar link no primeiro e-mail. Né? Coloca no segundo. Se você tem uma boa estratégia de conteúdo, agregar valor via conteúdo em outbound é importante também, aí vai te tornar mais relevante. Legal. E aqui, Dan, o último dado assim, que é mais relevante, fala sobre fluxos semi-automatizados. Fluxos semi-automatizados é basicamente um gatilho manual que você tem para disparar um e-mail. Ou seja, ele te dá um maior poder de personalização, porque você tem mais tempo de preparar aquele e-mail. Né? E aí, os leads que você bota dentro de um fluxo semi-automatizados também são leads que você entende como mais estratégia, você quer trabalhar melhor eles. E, cara, personalização, relevância, sempre vai ganhar. Fluxo semi-automatizado converte 3,38 vezes mais do que os fluxos automatizados. Eu sempre falo também nos nossos cursos, assim, quando a gente está fazendo cold e-mail, fazendo prospecção por e-mail, o que a gente quer é que a pessoa do outro lado tenha a sensação total que aquele e-mail foi escrito só para ela, né? E é muito difícil fazer isso de uma forma genérica. Né? Então, quanto mais personalização, maiores são as chances de você ter um bom resultado. Claro que é uma variável que você precisa ponderar aí com o esforço que isso requer, mas que quanto mais você personalizar o e-mail, maior suas chances de contato, eu acho que não existe menor sombra de dúvidas, né? Então, na hora da gente pensar na prospecção, a gente precisa entender clientes que a gente quer falar muito de alto valor, de alto potencial, né? A gente precisa personalizar ao máximo. Né? Lá nos Estados Unidos estamos falando muito agora de account-based selling, de account-based sales development, onde personalização extrema. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente não pode cair também na armadilha de achar que a gente pode automatizar tudo. Né? A personalização ainda tem um papel ultra relevante na conversão ou na resposta desses e-mails. Exato. Acho que existe um outro elemento que é importante ponderar também, Daniel, é que assim, cara, a personalização ela tem que ser algo relevante, né? Ou seja, não adianta eu trazer uma informação para o lead que ele já sabe. Né? E aí você vê padrões onde as pessoas vão fazendo muito isso, e aí a própria interpretação do prospect ao ver isso é tipo assim, já vê aquela frase muito batida e já associa aquilo como prospecção e não para de prestar atenção. Quer ver algo que é muito comum? Vi aqui no LinkedIn que você é cargo. Isso é muito ruim, cara, porque todo mundo usa isso. Isso não é uma personalização que gera valor. Né? Então, como que você pode usar isso de uma maneira muito mais inteligente? Olha, tenho conversado com outros CMOs do segmento de tecnologia, né? Então, poxa, cara, você muda a forma como você usa a personalização para realmente tirar valor. Né? Pô, uma coisa é você falar algo óbvio, outra coisa é você trazer isso, né, dentro de um contexto um pouco diferente. Então,
personalização também não é simples, cara. É a mesma coisa do cold call. Você precisa treinar, você precisa ser bem direcionado. Não é... Pô, Daniel, tudo bem? Cara, vi aqui no seu Facebook que você torce pro Botafogo. Cara, fiquei muito feliz que o Diego Souza foi contratado. Cara, e como é que tá seu processo de outbound? Não assim funciona. Não, verdade. E acho que no template que você mostrou ali, você falou que vai falar mais um pouquinho sobre ele, eu acho que isso ficou bem claro, né? Problemas, acho que vocês falam ali também de setor, são algumas variáveis que a gente fala, pô, do jeito que você falou, estou conversando com vários CMOs de empresas de tecnologia aí de Belo Horizonte, e eles me falaram que os principais problemas que eles têm são A, B e C. Vocês têm esses problemas, então aí realmente, quando a gente... Isso é um bom, né? Isso é uma boa comunicação. Consegue personalizar e trazer valor e mostrar que você realmente está falando, que um e-mail que é personalizado dessa forma, ele passa a impressão que foi escrito para aquela pessoa, por mais que você esteja enviando para 300 CMOs de empresas de tecnologia de BH, né? Exato. E aí mora o perigo também, é que todo mundo começa a fazer isso, isso fica batido, aí o cara que recebe isso já associa isso a um e-mail de prospecção, já associa uma experiência ruim de prospecção. Então você tem que ir mudando, você tem que ir se adaptando. Não existe uma bala de prata, né, cara? Não existe uma receita óbvia de como fazer copywriting. Pô, eu tô vendo, falando do meu lado marqueteiro agora, eu tô vendo uma mega corrente no mercado americano falando cada vez mais sobre copywriting. Poxa, cara, você é um profissional de outbound, você trabalha com comunicação, você precisa entender como melhorar seu copywriting. Né? Então, outras barreiras de desafios que vão subindo a barra a cada mês, a cada dia que passa. O mercado está ficando mais competitivo e você precisa melhorar. Verdade, isso é um trabalho de otimização eterno, né? O que funciona hoje, amanhã pode ser que não funcione, né? Isso é Exato. Importante ressaltar. Esses dados aqui eu acho legais só para ter uma noção, mas eu vou passar rápido, que é sobre comportamento geral de e-mails, né? Que fala sobre, cara, qual que são a frequência de abertura por hora, frequência de envio. Né? Acho que aqui o grande ponto esse gráfico aqui, ele mostra que o grosso dos SDRs, o grosso dos vendedores, manda e-mail na parte da manhã. Né? Então, a lógica básica, né? Cara, meu lead chega no trabalho, a primeira coisa que ele faz é limpar a caixa de e-mail, vou mandar um e-mail de manhã. Só que o grande ponto que a gente enxerga é que, assim, todo mundo faz isso. Né? E aí, se você vê os gráficos de frequência de resposta por hora e frequência de abertura por hora, você vai, em comparação com o gráfico, ver que ele tem uma barriguinha, né, na parte da tarde. Ou seja, existe uma oportunidade de conversão que é maior. Né? Você é mais efetivo se você manda e-mails no horário da tarde. Isso significa que você tem que parar e só mandar e-mails na hora da tarde agora? Não. Isso significa que você precisa diversificar e naturalmente fazendo mais testes. Beleza? Eu acho que isso é muito contextual, né, cara? Cada mercado vai responder de uma forma. Eu sempre vejo estudos conflitantes sobre melhor dia, melhor horário. Então, não tem outra saída. É testar e ver o que funciona no teu contexto, no teu mercado. Você tem que sempre lembrar, cara, que principalmente quando você manda e-mail, você não está competindo só com o seu concorrente que está possivelmente prospectando aquele cara. Você está competindo com o RH que mandou um e-mail, você está competindo com as newsletters que aquele cara está cadastrado. Então, e-mail é muito difícil mesmo. Beleza. Bom, vou abrir um pouquinho então da caixa de Pandora aqui, Daniel, falar um pouquinho de como que a gente faz This is how we do it. Cara, o que eu faço quando eu vou prospectar um lead no LinkedIn? Tá? A lógica do LinkedIn, e é engraçado isso, porque o LinkedIn ele não funciona nem como e-mail e nem como uma ligação, porque ele é um chat. Tá? Então, o chat ele não é uma comunicação síncrona nem assíncrona ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma comunicação assíncrona é um e-mail. Né? O cara recebe o seu e-mail, ele responde quando ele quiser, na hora que ele quiser. Né? Já na ligação, não. O cara precisa te responder ali naquele momento. É uma comunicação síncrona. O chat, ele está entre o meio termo. Né? Vai ter momentos onde o cara vai te responder, pode continuar te respondendo, engajar numa conversa já com você por ali, ou ele pode simplesmente responder e usar como se fosse uma caixa de e-mail. Então, o grande ponto que a gente considera no LinkedIn é não use o LinkedIn como se fosse um inbox do seu e-mail. Faça realmente contatos mais objetivos, mais curtos. Tá? Qual que é a lógica por trás desse meu modelo aqui, cara? A gente fala em prospecção, cara. Eu acho que assim, o grande desafio é você hackear o seu funil AIDA.
Então, cara, como que eu consigo gerar atenção nesse cara? Então, assim, cara, como que a primeira coisa que eu falo gera uma atenção nesse cara? Então, você vê que aqui nesse LinkedIn eu inverti a ordem de saudação para o que a gente chama aqui de um statement, que é uma frase, que é uma ideia grande. Então, cara, eu tô falando assim, cara, o jeito de vender mudou e um bom discurso comercial não é mais diferencial. Oi, primeiro nome, tudo bem? Sou o Arthur aqui do Reeve e tenho conversado com outros cargos do Variável 1, que no caso é o segmento, né? Então outros CMOs do segmento de tecnologia, tá? Sobre organização e eficiência do processo de vendas. Estou entrando em contato, pois gostaria de saber como a empresa está tocando o processo de geração de demanda. E aqui eu boto uma pergunta aberta, direcionada, pouco invasiva. Então, poxa, se eu já estou no LinkedIn do cara, eu consigo ter algum insight. Então, olha, por exemplo, o mercado dele. Cara, como que você tem visto aí a dificuldade de prospectar o mercado agro? Como que você consegue gerar leads nesse mercado aqui? Ou então, cara, vi que você tem hoje 20 SDRs. Cara, como que você está organizando a rotina de 20 SDRs? Então, faça uma pergunta aberta, né, porque eu quero começar uma conversa e ela é direcionada. Então, isso aqui é uma boa abordagem no LinkedIn. Eu estou sendo curto, estou sendo objetivo, eu estou sendo centrado no lead e eu estou realmente tentando gerar valor para ele, né, com uma frase que é até, às vezes, marqueteira demais, mas é que é para quebrar a atenção desse cara. Véio. Porque se eu entro falando, oi, tudo bem? E ele já, naturalmente, o cérebro reptiliano dele já ativa para que ele deve correr e que aquilo não é relevante para ele. Então, você está sendo realmente relevante e está sendo diferenciado. Porque geralmente a gente recebe uns textões gigantescos, né, no LinkedIn, assim, o cara já manda uma carta de vendas gigante e definitivamente essa não é a melhor forma de começar uma conversa no LinkedIn. Cara, acho muito bacana fazer essa diferenciação, porque acho que também muitas pessoas pegam um template que foi construído pensado em e-mail e joga dentro do LinkedIn e é importante que cada canal você precisa adaptar pro contexto daquele canal, né? Exato, exato. E aqui, só para dar um direcionamento de como que eu faço uma frase que é realmente impactante. Eu tenho uma lógica que são dois elementos que eu preciso botar. Eu preciso botar algum elemento de mudança no comportamento da sociedade que é inquestionável. Então, cara, o jeito de vender mudou. Isso não é uma opinião, saca? E depois eu coloco algum elemento que posiciona um efeito binário entre perdedores e ganhadores. Então, cara, o jeito de vender mudou. Então, isso é, na verdade, questionável. E um bom discurso comercial não é mais diferencial. Ou seja, vai ter ganhadores e perdedores. Aqueles que estão indo além do bom discurso comercial, que são os ganhadores, né? E os perdedores, que são aqueles que não estão olhando para o seu processo de vendas. Então, isso é muito interessante de comentar também. Né? De como realmente fazer uma frase que consegue conectar e impactar, né, no primeiro momento, o seu prospect. Que você cria um desconforto no cara sem falar diretamente dele, né? Porque você traz algo que é incontestável, que é uma realidade do mercado, né? O jeito de vender mudou. Você não está falando que o jeito dele é ruim. Está falando, né, que o jeito mudou e o bom discurso não é mais diferencial. Acho que tem alguns insights legais também nos novos estudos da Gong aí que falam sobre isso. Bem legal. Exato, exato. E isso que é bem difícil, cara, porque você tem que ter cuidado em como você vai prospectar o cara, né? Quão agressivo é isso. Então, esse foi um jeito legal, tem dado bons resultados. A gente tem uma outra versão que é um pouquinho mais agressiva, mas eu acho que isso é uma comunicação importante, assim, cara, uma mudança que está acontecendo no mundo, que o cara não pode deixar de considerar. E, cara, existe um cenário de ganhadores e perdedores. Você precisa estar do lado dos ganhadores, né? Então, isso com certeza aciona uma pulguinha atrás da orelha. Boa. Esse aqui é um modelinho de follow-up que eu faço no LinkedIn, né? Como você vê, também curto. Né? E aí, o grande lance do follow-up, né? Eu vou até comentar depois, é não só gerar valor, quanto ser bem alinhado à comunicação que você está tendo como um todo. Né? E você está naturalmente assim, trazendo algo novo para o lead. Entendeu? Assim, algo que ele não tinha. Então, olha só esse follow-up. Oi, primeiro nome, queria compartilhar uma curiosidade contigo. Segundo uma pesquisa com mais de 4 milhões de interações de prospecção, uma cadência que contém touchpoints no LinkedIn converte em média 40% mais. Não me leve mal agora, mas é justamente por isso que estou te contatando por aqui. Assim, nosso público é naturalmente um pouco mais informal. Vocês também utilizam o LinkedIn e outros tipos de touchpoints, além de e-mail e telefone, para se comunicar com seus leads? O que acha de trocarmos umas figurinhas sobre essa e outras melhores práticas de vendas no mercado? Então, estou trazendo uma informação nova para ele, e isso é relevante.
né? E aí eu tô querendo ofertar uma coisa que ele não tem, que é tipo assim, cara, você quer bater um papo com um especialista para ter insights sobre esse tipo de comunicação, sobre como venda está mudando? E aí, naturalmente, é algo que também está incorporado a o jeito de vender mudou, que era o direcionamento que eu tinha lá no começo. E é legal, e sempre quando você consegue usar bom humor de uma forma contextualizada e adequada, aderente ao seu público, isso tem um impacto muito legal, né? Que a gente recebe tanto e-mail chato, tanta coisa nada a ver que não consegue nem ler. Então, quando alguém consegue tirar uma risada da gente, já muda um pouco a energia da interação. O humor não deixa de ser um valor que você está gerando também. Verdade. Cara, cold call, como é que a gente faz cold call? Cara, cold call tem que ter roteiro? Não. Roteiro assim, pode funcionar como uma muleta ruim. A gente acredita que em cenários de alta complexidade, que você precisa ser realmente consultivo, o roteiro ele pode te atrapalhar. Então, o que a gente desenha como um template de cold call é milestones. Então, assim, eu preciso falar desses 3 pontos com esse cara, e aí, se ele me trouxer uma objeção antes, eu preciso contornar, mas eu preciso voltar aqui. Então, eu preciso passar por esses pontos com esse cara. Então, são milestones, e isso aqui naturalmente ajuda, né, o vendedor. Esse aqui, o caso é do André. Né? Então, oi, primeiro nome, obrigado por me atender. A Gong fala isso, né? Que é uma boa prática. Aqui é o André da TB do RIB, estou te ligando hoje por quê? Motivo. Né? E aí, às vezes, você pode personalizar aqui um pouco mais o motivo, você pode fazer alusão a algum follow-up que você já tinha feito anteriormente, alguma tentativa de contato anteriormente, né? Mas realmente, cara, estou te ligando por quê? Isso é muito importante de você falar. Né? O pessoal da Gong fala muito isso. The reason I'm calling is. Né? Então, você precisa ser objetivo nesse ponto. Né? E, naturalmente, você... Desculpa, pode falar. Não, desculpa. É o Stelly que eu lembro. O Stelly sempre fala que enquanto você não explicar quem você é e por motivo que você está ligando, a pessoa cria um bloqueio e ela não presta atenção em nada que você fala, né? Então, assim, o primeiro ponto do cold call é exatamente falar quem você é, por que você está ligando, porque se você não responder essa pergunta na cabeça do prospect, o cara simplesmente para de prestar atenção no que você vai falar a partir daí. Então, é importante logo de cara a gente já tirar essa objeção natural que o prospect constrói para ele prestar atenção no que você vai falar em seguida. Legal. Eu não vou passar pelo template todo, não, mas basicamente, assim, a gente precisa iniciar uma comunicação falando de um problema. Naturalmente, você precisa gerar valor em cima daquele problema. Né? Então, falar, cara, hoje isso é um problema. A gente tem visto pessoas trabalhando nesse problema nesse formato. Como que você está fazendo isso hoje? Né? Aquela lógica. Você precisa gerar um pouco mais de valor, você precisa falar um pouco mais na cold call. E a cold call nem sempre vai ser o momento que você já vai entrando com tudo para qualificar o lead, sair com aquela oportunidade já pronto. Não, a cold call é para abrir porta. Você pode a conversa está boa? Cara, aproveita a conversa, termina de qualificar. Ou então, cara, você está sentindo um pouco de pressa no tom do lead? Cara, gera valor, gera interesse nele e marca uma reunião para depois. Né? Então, acho que aqui é legal só comentar um hackzinho que a gente aprendeu com o Grant Cardone, a gente sempre faz aqui. Então, olha, cara, vamos marcar nesse horário, então, essas horas, esse dia, essa hora? Perfeito. Cara, antes de eu te deixar aí, tem alguma coisa que pode te atrapalhar para participar dessa call? Existe alguma coisa que pode acontecer para você não aparecer nessa call? Então, isso faz com que o cara ative o gatilho mental de consistência dele. Então, o cara fala, não, tá tranquilo. Então, velho, o cara se reforça o compromisso consigo mesmo e ele naturalmente, às vezes, ele tá querendo marcar, ele tá querendo te dispensar e fala assim, não, marca sextas 2. Só que o cara tem reunião sextas 2. Tem que apresentar para o chefe dele o resultado da semana, às sextas 2. Então, aí faz com que o cara pare e pense, não, deixa eu olhar minha agenda. Aí ele confirma com você, então você vai ter maior poder de confirmação, evitando aí o no-show, sendo mais eficiente também. Animal, legal. Algum comentário aqui, Daniel? Não, cara, eu acho que é isso. Como eu falei, responder aquela pergunta no início, conectar pelo problema. Eu acho que, e assim, de novo, eu acho que também scripts costumam atrapalhar, mas você ter ali pelo menos um guideline, assim, alguma coisa para se orientar, principalmente para quem está começando a fazer, é super importante. Depois, com o tempo, a gente consegue tocar sem. Exato. Bom, esse aqui é um template bem, não vou dizer personalizado, customizado, porque ele é direcionado, né? Ele é targeted, então ele vem de uma lista bem segmentada com as variáveis já inclusíveis, né? Então aqui eu estou falando de variáveis como, por exemplo, segmento,
case, enfim, possível desafio, possível problema, né? Então, poxa, eu falo vendas, empresa e aqui eu costumo usar um problema daquele segmento e geração de demanda. E organização dos leads, de prospecção, alguma coisa do tipo, né? Então, oi, primeiro nome, vi que vocês atuam com proposta de valor do lead, né, ou segmento. Bom, sou o Túlio aqui do Rive, o motivo desse contato é porque vejo táticas em vendas que funcionam super bem no mercado de variável 2, né? O mercado de tecnologia, o mercado que está daquela pessoa. Né? Nossa ideia é ajudar empresas que também vendem B2B, que pretendem aumentar o volume do pipeline e evitar que esses leads escapem por alguma rachadura durante todo o funil de vendas. Pensei em conhecer melhor sua visão como cargo, sobre o processo da empresa e te contar um pouco sobre o Rive. Conseguimos compartilhar essa experiência? Como está sua agenda para batermos um papo? Um abraço. Então, um e-mail simples, mas assim, bem objetivo sobre o que eu quero falar com você, sobre por que eu estou te mandando esse e-mail. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. Né? O hack que a gente usa aqui para escrever e-mail é sempre se responder 2 perguntas antes. Né? Por que eu estou mandando esse e-mail para você e por que eu estou mandando esse e-mail para você agora? Legal. Beleza? Bom, e um follow-up, um modelo de follow-up que a gente tem, eu vou só fechar aqui falando sobre o que é a nossa abordagem para follow-ups, né? Esse aqui, né? Então, assunto, processo de vendas no segmento da empresa, né? A gente usou a variável 1 como segmento. Então, o primeiro nome, 90% das empresas do segmento que eu converso possuem dificuldades em gerar leads de maneira consistente, mantendo o time de vendas engajado. Vi que seu site possui uma estrutura de inbound. Então, de novo, isso aqui é uma lista bem segmentada. Você consegue alimentar seu time de vendas apenas com esse canal de aquisição? Um dos nossos clientes, variável 2, e eu boto um cliente que é realmente daquele segmento, né, usa o Rive para engajar os seus leads inbound em uma ponta e gerar novos contatos de outbound na outra. E ele aumentou aí eu boto o estudo de caso aqui, né, desse cliente, tanto por cento de geração de demanda, tanto por cento de pipeline, enfim. Você acha relevante batermos um papo sobre a estratégia do funil de vendas em Y? Então, aqui é uma outra abordagem diferente para o follow-up. Né? Então, cara, eu estou trabalhando uma implicação leve com ele, né? Estou sendo bem sutil, que você consegue alimentar o seu time de vendas com esse canal de aquisição? Porque aí se o cara fala, putz, isso eu não consigo. Você sabe que está todo mundo sofrendo com isso, né? Eu sei que está todo mundo sofrendo com isso, né? Porque o jeito de vender mudou, né? E aí, assim, vi que o cara... E aí eu trabalho isso naturalmente ao longo do e-mail, né? Então, cara, e-mail bem objetivo. Né? Eu tô dando uma coisa que ele talvez não tenha, né? Que, cara, quer conversar sobre estratégia de funil de vendas isso? Né? Então é bem legal. E eu acho que um outro ponto que eu acho muito legal aqui é falar, cara, você acha relevante a gente bater um papo? Porque aí eu tô sendo menos vendedor, né? Poxa, você tem 15 minutinhos na sua agenda, a gente pode bater um papinho? Então, cara, você acha relevante? Se você não achar relevante, você me responde. E a gente segue vida. Então, eu gostei desse modelo de follow também. Boa, ficou muito bom mesmo. Uma coisa muito importante é que nos follow isso não pode acontecer. Você tem que manter sua relevância. Arthur, rapidinho. Depois que a gente terminou ali volta um slide. Você terminou de falar do template, deu uma travadinha de novo. Então, beleza, você cobriu todo o template, falou que gostou muito do template. Eu falei, porra, legal, gostei também. E a partir daí eu não te ouvi mais. Então, se quiser dar uma... Beleza. Tá travando um pouquinho. Então. Eu já entrando na outra. Pode continuar aqui? Só espera um segundinho aí, que tá travando ainda. Vamos lá. Agora foi? Já. Bom, e por último aqui, Daniel, um ponto que para a gente é muito importante é realmente você planejar o que é a sua régua de follow-ups. Convergente com aquele primeiro dado que eu apresentei, que você precisa cada vez fazer mais follow-ups, você não pode deixar que a relevância do conteúdo dos seus follow-ups ela baixe ao longo do tempo. Tá? Então, e-mails como, cara, você viu meu e-mail, você tem alguém para indicar para bater um papo, é pouquíssimo, isso vai fazer com que você não converta. Então, por mais que as maiores conversões estejam nos primeiros contatos, como a gente viu lá naquele segundo gráfico, existe oportunidade, né, para você converter mais nos outros. Então, uma lógica que você tem que ter cara, vou mandar bons dados para esse cara.
Então, uma coisa que você pode muito bem fazer é, cara, não preciso jogar meu jogo todo no primeiro contato. Eu posso distribuir um pouco dos elementos que eu gero de valor nos outros contatos, ótimo. Né? Então, uma lógica de regra de follow-ups básica que a gente utiliza aqui, e aí eu estou falando só para e-mail, tá? Uhum. Ou contato via LinkedIn. Então, assim, considerando cold call, se eu colocasse mais cold calls aqui nessa lógica de fluxo, eu teria mais de 8 contatos pelo menos. Então, poxa, primeiro contato, estou falando sobre um problema. Então, cara, eu quero entender como é que é a sua visão sobre esse problema, se isso é um problema para você. O segundo contato, eu estou trazendo um pouco mais de elementos de contextualização daquele problema. Então, se a gente pega esse meu follow-up, por exemplo, que eu mostrei para você, ele é um follow-up de contextualização. Ele é o meu segundo follow-up, meu primeiro follow-up, meu segundo e-mail. Uhum. Então, estou contextualizando um pouco mais o problema de um canal de aquisição naquele segmento. Tá? E aí, poxa, isso é relevante? Depois, se ele não me respondeu ainda, eu passo um terceiro follow-up que eu trabalho uma implicação light. Então, poxa, cara, você já realmente está trabalhando no novo canal de aquisição? Porque se não tiver, você pode estar realmente perdendo share. Comum, outras empresas, aí você traz um elemento de social proof. Então, cara, meu cliente tal, ele também não trabalhava esse canal e agora ele está usando, está sendo mais eficiente. Você quer bater um papo sobre como você quer ser mais eficiente? Tá? Depois você parte para uma implicação mais heavy. Então, cara, se você está perdendo perder eficiência em vendas, significa não ganhar receita. Ser eficiente em vendas não é prioridade para você, então você está caminhando na régua, meio que dando mais facadas. Né? A gente brinca que isso aqui é a régua de Jon Snow. Primeiro você vai dar uma facada nele na barriga, depois você dá nas costas, depois você dá no coração. Você vai dando facada no lead, sempre tentando gerar valor. Então, eu não quero só bater no cara, né? Isso pode ser agressivo. Eu quero bater, assoprar e falar, poxa, não quer conversar comigo? Então, isso é uma lógica importante. E o último, o breakup, ele tem uma conexão emocional. Mas veja bem, essa conexão emocional não é, você me deixou, eu tô triste que você não me respondeu. Não é isso. A conexão emocional é tipo assim, cara, se você não resolver esse problema hoje, qual que é o impacto emocional que você tem? Cara, qual que é o impacto de se você não está tendo eficiência em vendas, você não crescer sua empresa, e aí você, cara, não conseguir bater sua meta no final de ano? Entendeu? Então, a conexão emocional é em relação ao problema e não em relação a você. Legal. Então, isso aqui é o que a gente considera como uma boa estrutura de follow-up. Bacana, eu nunca tinha visto uma régua estruturada nessa lógica, mas muito bacana, faz muito sentido. Como você falou, né? A gente tem uma série de armas para chamar a atenção do cliente e a gente tem que distribuir isso dentro das abordagens claro, ir apertando um pouquinho a régua aí ao longo para que a gente possa tentar despertar o interesse desse cara, mas ficou muito bacana a forma como vocês estruturaram. Exato. E cada regra pode ser diferente para o cenário. Então, por exemplo, às vezes você tem uma solução de RP que ela resolve múltiplos problemas. Né? E, pô, cada contato que você quer fazer, você quer passar por um problema. Então, pô, cara, fluxo de caixa é um problema. Cara, jurídico. E, tipo assim, você consegue usar também uma lógica de, poxa, os problemas que eu resolvo e eu vou contextualizando eles de maneira diferente. Porque um problema eu sei que esse cara vai ter. Né? E aí eu consigo realmente ser relevante para ele. Então, isso é um ponto importante também. Eu posso falar de efetividade de vendas, eu posso, por exemplo, com o Riv, falar de o quanto esse cara está sendo efetivo na prospecção, quanto que ele está ganhando de tempo com seus vendedores fazendo menos atividades operacionais. Eu posso falar de, cara, você gerar novos leads, trabalhar uma estratégia de outbound, né? Então, abrir um novo canal de aquisição, se realmente canal de aquisição é um problema para você. Posso falar de ganho de eficiência. Né? Então, cara, você consegue variar um pouco de como que é a comunicação, qual que é o copywriting que você está usando nos seus e-mails. Isso é importante. Legal. Bom, é isso, Daniel. Um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, um pouquinho do que a gente estuda lá fora, né? Acho que assim, acho que um dos grandes méritos que a gente tem é ser muito estudioso, né? Então assim, cara, a gente realmente pesquisa o que os caras estão fazendo lá fora e aí você facilita muito isso, né? Porque você está trazendo os caras lá de fora para falar com a gente e cara, esse insumo, mais recurso para os vendedores. Maravilha, Arthur, cara. Sensacional. Assim, a gente já tinha passado numa outra oportunidade aí sobre os dados do estudo.
muito insight legal, muito insight que é de forma muito prática a gente consegue implementar. E, porra, muito legal vocês abrirem um pouquinho aí a caixa de ferramentas de vocês, mostrar como é que vocês estão fazendo. A galera adora templates, às vezes até demais, né? Mas o pessoal gosta muito, porque às vezes é difícil para as pessoas entenderem como aplicar esses conceitos dentro da sua própria realidade. Mas, puta, muito bacana, muita coisa legal aqui. Eu acho que a galera vai gostar muito desses exemplos. E só, gente, não copiem os exemplos, tá? Customizem para a realidade de vocês. Mas é muito legal sempre mostrar exemplos, porque realmente ajuda bastante, principalmente quem está começando aí nessa jornada. Cara, sensacional, adorei o conteúdo, muito bacana mesmo. Obrigado pelo tempo, obrigado pela transparência, por abrir isso aí, por ajudar a gente a realmente fazer com que o mercado amadureça mais rápido. E se a galera quiser saber mais sobre o Reeve, sobre Outbound Marketing, onde é a melhor forma de encontrar vocês? O que vocês estão aprontando aí, planejando aí para esse ano? Legal. Cara, a gente tem um benefício de se chamar Outbound Marketing, que às vezes não é um bom nome para a empresa, mas que a gente pegou o primeiro lugar do Google para uma prática comum de mercado. Então, se quer falar com a gente como Outbound, como consultoria, você vai achar a gente em primeiro lugar no Google facilmente, né? E o Reeve é reeve.co, o site, você pode entrar lá, conhecer um pouquinho mais do que é a plataforma, de qual é a lógica que a gente tem trabalhado. E, cara, quem quiser tirar algumas dúvidas, né, eu também estou esticando a minha disponibilidade aqui. Meu e-mail é arthur@outboundmarketing.com.br. A gente, assim, Daniel, e aí acho que compartilhando até um pouco da missão que a gente tem junto, né, cara? A gente joga um jogo de longo prazo. A gente acredita que o mercado precisa amadurecer e o mais importante para a gente do que, cara, só falar do que acontece e do que vai acontecer, cara, entender realmente isso e gerar valor para as pessoas, entender que realmente fazer com que as pessoas entendam que, cara, o mercado está ficando mais competitivo, você vai precisar de mais recursos. Se o Reeve não for recurso para você, cara, ótimo, tem outras ótimas ferramentas por aí também, mas no final das contas, cara, a gente quer dar poder para vendedores, porque a gente acredita que é um pessoal que rala muito duro e que tem tudo, né? A gente tem tudo para ser um mercado cada vez mais efetivo, crescer mais como um mercado, né? Porque a gente tem muita gente boa aqui no Brasil, a gente tem muito produto bom, né? E a gente fica muito feliz de conseguir ajudar as pessoas a entregarem o verdadeiro valor delas. Né? Que vendas no final é isso, você entregando valor para alguém. Zão, cara, muito obrigado mesmo, valeu pela parceria, valeu pelo tempo, valeu pela abertura e até a próxima, meu velho. Um grande abraço. Valeu, meu velho. Um abraço. Bom estar contigo.